O caso do Oliver ficou muito famoso. Porque como ele ressuscitou e Jesus trouxe nosso filho de volta. Não adianta falar, não foi o médico, foi Jesus que trouxe meu filho de volta. Se eu oro a Deus pra qualquer coisa, por que eu não vou orar a Deus pra coisa mais que é trazer os filhos dele pra esse mundo? Que os filhos não são meus. Por que eu não posso perguntá-lo a isso? E eu queria começar fazendo uma pergunta pra vocês sobre o que talvez tenha sido um dos dias, né, mais difíceis da vida de vocês, que foi ter um filho e ele ir pra UTI, passar alguns dias, foram 40 dias, né, na UTI. Fala um pouco do que aconteceu e como é que foram esses dias pra vocês. Fala galera, Jesuscope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesuscope podcast, essa mesa abençoada de comunhão, onde a gente aprende, onde a gente é inspirado, onde a gente se emociona, dá risada, mas tudo com um intuito central que é te deixar mais parecido com Jesus. Então queremos muito que esse papo aqui edifique muito sua vida. Antes da gente começar, só te fazer um convite, 20 de junho tem a nossa conferência Lidere como Jesus, é a nossa conferência de líderes. A gente quer ser cópia de Jesus no nosso dia a dia, na nossa vida, mas também liderando, ele é o nosso modelo de liderança. Eu queria te convidar para estar com a gente, 20 de junho, das 9 da manhã até 9 horas da noite, com vários irmãos de vários lugares. Nós vamos nos debruçar sobre o tema cultura de discipulado. Então, se você conseguir se organizar para esse dia, vai ser uma honra te receber. Vou deixar o link aqui na descrição, corre fazer sua inscrição. Vai acontecer em Guarulhos, e você que consegue se deslocar para Guarulhos aí para estar com a gente, vai ser um dia muito especial. 20 de junho, faz sua inscrição, vem estar com a gente para a conferência Lidere como Jesus, beleza? Vamos embora então pro podcast de hoje. Fred, obrigado. E Amanda. Agora minha mesa ficou grande aqui. Obrigado por vocês estarem aqui. Que alegria. Deixa eu só falar pra galera, ó. O Fred e a Amanda Rosa, eles são criadores de conteúdo, comunicadores e pais atípicos que compartilham sobre família, fé, criação de filhos e uma vida intencional, e tem inspirado aí milhares de pessoas através de conversas honestas sobre maternidade, paternidade, sobre hábitos, vários assuntos que vocês entram. Mas obrigado por vocês estarem aqui, viu? Privilégio. Prazer nosso. Prazer todo nosso. E eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês sobre o que talvez tenha sido um dos dias, né, mais difíceis da vida de vocês, que foi ter um filho e ele ir para UTI, passar alguns dias, foram 40 dias, né, na UTI. Fala um pouco do que aconteceu e como é que foram esses dias para vocês. Na verdade, quando ele nasceu, tava tudo bem. Nasceu bem, inclusive o parto dele foi uma loucura. A vida dele… Então não foi já no sequestro? Não, a vida dele foi assim, começou já… tirando a gente, testando nosso coração. Porque ele nasceu em casa, num parto de 1 hora. É mesmo? Não deu tempo da… Hospital. Nada. Então não foi nem que programou fazer em casa. A doula não deu quis. tempo de chegar e foi assim… E como é o nome dele mesmo? Oliver. Oliver, isso. Foi uma adrenalina, assim, primeiro dia da vida dele. E aí, a gente já viu o cuidado de Deus imenso na vida dele, assim. Porque quando ele nasceu, quando a gente descobriu depois, né, ele não podia ter nascido de parto normal. Porque quando a mãe entra em contração, o bebê, os batimentos sobem. Ok. E ele tem um coração, né, o problema dele é cardíaco, depois a gente descobriu. Mas ele não podia nascer de parto normal por causa disso. Então, o parto dele foi muito rápido, foi em casa, foi só a gente. Ele passou 2 meses muito bem. E a gente viu a mão do Senhor, assim… muito, muito sobre a vida dele. E aí já começou a vida dele, assim, uma aventura. E quando ele tinha 2 meses, a gente foi em Brasília. A gente morava numa cidade que não tinha UTI, que era no interior de Minas. A gente foi em Brasília visitar meus pais. A gente começou a perceber que ele tava meio ruinzinho, dando alguns sinais estranhos, não conseguia dormir à noite. E ele… Então, até ali não tinha ele tava perfeito. Aí de uns 2 dias, assim, ele começou a ficar mais enjoadinho. A gente pensava até que era cólica, né? Porque é aquele período ali e tal. Sim, e aí ele começou a ficar mal e a gente tava na casa dos meus pais nisso.
A casa dos meus pais era 7 minutos de um hospital público. E aí, a gente viu que ele começou a ficar muito ruim, assim, perto da hora do almoço. A gente falou, vamos pro A hospital? noite anterior já foi muito Ele já complicado. tava vindo Ele mal, dormiu assim. já bem a noite quase toda. E ele tava acordando, tipo, de 20, 30 minutos. E a gente já tava estranhando. Isso, e aí a gente foi. Aí nessa hora que a gente percebeu que ele tava mal, ele já tava assim, meio que agonizando, dando os gritinhos, meio agonizando. E aí a gente Filmei, filmou, mandei mandou pra pra pediatra médica. dele, que é a nossa amiga pessoal. E ela falou assim, nossa, Fred, eu acho que ele tá com insuficiência respiratória. Vocês podem ir pro hospital com ele. Só que quando ela respondeu isso, a gente já tava entrando no carro. Isso, meu pai foi guiando o caminho que a gente não sabia, até olhar o Waze, eu lembro que eu fui com ele no colo. E aí, ele tava dando esses gritinhos, meio agonizando. E aí, ele parou na metade do caminho, assim, era 7 minutos do hospital, era muito perto. Mas na metade do caminho, ele parou de dar os gritinhos. E eu lembro que Aí o eu Fred perguntei, ficou, baby, confere a respiração dele. vê se ele tá respirando, se não tá. E eu lembro exatamente, assim, do sentimento que eu tive. Que era, eu tentei sentir a respiração e não sentia. Meu E eu fiquei, mas ele não vai morrer aqui, tipo… Faz sentido. Parece que não fazia sentido na minha cabeça. E eu senti a atmosfera do carro mudar. Eu senti a morte, assim. Foi uma coisa muito sobrenatural. E aí eu lembro que eu não sentia, assim, minhas pernas, meus braços, era um sentimento meio estranho, sabe? E eu bebo, eu não tô sentindo, tipo… Mas, aí, enfim, a gente já tava chegando no hospital, ele já parou o carro em qualquer lugar. Tipo, uma vaga que achou. E aí a gente desceu do No carro. hospital, eu não sabia, porque na minha cidade, a entrada do pronto atendimento é uma entrada pra É tudo. uma entrada Exato, só. exato. Lá não, lá ele tinha saiu da duas do adulto. entradas. Tinha a Isso. entrada de adulto e tinha a entrada da parte pediátrica. E é tipo assim, do outro lado do 200 hospital. metros, mais ou menos, que eu saí correndo com ele. nos Nossa, braços. aí eu desci do carro com ele e aí eu falei, baby, eu acho que ele desmaiou. Na hora que eu entreguei ele pro Fred, ele já estava morto. A cabecinha dele caiu, a boquinha dele roxa. E o Fred já pegou gritando, Fiquei assim, já desesperado. saiu correndo. Foi um desespero. E foi. Não, eu saí correndo com ele no colo e aí indo pro lugar que era errado. Aí o Lugar pessoal, errado. não, é lá embaixo e Meu tal, não sei o Deus. quê. E aí lá vai eu correndo, porque geralmente o pessoal desce de carro até lá, só que eu não sabia. E lá vai eu correndo com esse menino desesperado. E na hora que eu fui pra entrar, um bombeiro saindo. Ele não perguntou nada, ele só tomou na minha mão e entrou. E eu tenho certeza que isso também ajudou, porque Meu não precisei Deus. responder, não precisei Só falar Deus, nada. Só Deus, né? Foi Então, ele um cuidado pegou de Deus, assim, absurdo. e já Esse tipo de situação são minutos, né? São. Minutos. E aí Foi surreal. ele entrou, e aí eu acho que o pessoal também não reparou, a gente já entrou atrás. Só que, mano, ele já entrou colocando ele na maca e já veio todos os médicos e eles já Rasgaram começaram a rasgar a roupa. roupa e eu. Aí, Igual mano, filme, assim, igual adulto em filme. eu desesperei nessa hora. Surreal. Eu escorei assim, dei um grito e eu, velho, meu filho morreu. Meu filho morreu, porque, tipo, esse negócio de estar ressuscitando Ah, é só um ou procedimento. outro que volta, não, é só né? procedimento padrão. A maioria das pessoas Pra falar faz que fez, isso e né? morreu. É. Entendeu? E aí eu comecei a ficar desesperada. A Amanda tava. E isso foi Calma. muito engraçado, porque aí só voltando rapidinho, depois eu tive contato com a médica que recebeu a gente, que atendeu ele. E ela falou, anos depois, ela falou, Amanda, tava todo mundo lá à toa, no hospital público em Brasília. A chance de isso acontecer é muito real. Ela falou, Amanda, parece que a equipe tava toda esperando. Depois que a gente saiu, o caso ficou famoso, porque ele voltou, né? Aí as enfermeiras e tal, todo mundo, gente, tava todo mundo aqui à toa, parece que esperando acontecer, sabe? Parece que tava todo mundo pronto, o bombeiro saiu na hora. Foi surreal, assim. E aí eu lembro que eu fiquei estranhamente calma na hora. Não sei o que foi, Espírito Santo. Que eu fiquei do lado… Geralmente os pais não podem ver o procedimento, né? E eles não lembraram, eu acho. Tava tão aflito que deixaram a gente lá. E aí era uma… na hora que começou a gritar, e eles tiraram o Fred. Mas eu lembro que era um vidro, assim. E aí eles estavam reanimando o Oliver de cá. E eu ficava do lado, assim, Senhor, traz meu filho de volta. Repetindo isso 1 milhão de vezes. Senhor, traz meu filho de volta. Senhor, traz meu filho de volta. E eu lembro de eu chegar no Fred e falar, baby, Jesus sabe o que ele tá fazendo. Tipo assim, super estranho, porque falou pra falei. E aí eu lembro que a gente ficou numa salinha, parece que foram 3 horas que a gente ficou, mas foi 7 minutos dele, desde que ele chegou lá até eles conseguirem reanimar. E aí a gente ficou lá nessa salinha e aí veio uma moça que era, tipo, mãe de uma das meninas que estavam lá, que tava querendo ajudar a gente. Aí ela, olha, eu acho que eles ouviram a respiração, sentiram a respiração, acho que ele vai voltar. E na minha cabeça… Só, tipo, Tentando ajudar. confortar. E aí eu ficava, gente, na minha cabeça não fazia sentido nenhum. Como que eu cheguei aqui com uma criança morta e a criança vai sair viva? Tipo, não fazia sentido nenhum na minha cabeça. E aí a médica depois veio e falou, olha, seu filho voltou. Mas ele chegou aqui morto mesmo, eles falam PCR, né, que é parada cardiorrespiratória. E aí ela falou o tempo que ele tinha ficado e tudo mais. E a gente ia ter que ir pra UTI depois. E aí eu fiquei
muito perdida, a gente não sabe nada quando é assim, né? Aí fomos para outro hospital. Chegamos na UTI e na UTI, gente, é só pro testemunho ficar mais bonito. Que eu peguei o pior médico no primeiro dia, assim. O médico mais Insensível, eu acho. insensível, sabe? Aquela pessoa assim que mexe na sua ferida, assim. Enfim, o Oliver saiu da. Qual que é o nome dele? Brincadeira, tô brincando. Eu tô brincando. A gente chegou lá nesse hospital e tal, eu não sabia de nada, eu tava muito perdida. Eu tava dormindo, ele chegou no quarto e foi olhar as coisas, tipo, eu acordei com ele entrando no quarto. Aí, ninguém tinha ido conversar comigo até então. Aí eu perguntei, tá tudo bem? Aí ele, não tá tudo bem. Seu filho teve uma parada cardiorrespiratória, ele morreu e voltou. Passou muito tempo, então pode ser que ele tenha... pode ser que ele tenha sequelas. Aí foi um show de horrores, assim, porque não conseguiram pegar acesso, porque muito pequenininho e tava sem circular sangue. Então eles tiveram que pegar um acesso no joelho. E aí ele tava com uma agulha enfiada no joelho enorme, com uma fralda. Um trem horroroso. Aí ele falou, olha, pode ser que ele nunca ande por causa disso aqui que fizeram, ou que ele manque. Aí, Meu Deus. adrenalina, eles tiveram que dar 2 vezes adrenalina, porque na primeira ele não voltou. Aí eles administraram uma segunda no tornozelo. E aí extravasou, queimou a perna dele, assim, horrível. Aí ele falou, olha, isso aqui pode necrosar e ele pode perder o pé. Pode ser que ele não ande, pode ser que ele manque, pode ser que ele perca o pé. O tubo que entubaram ele, De 6 anos, 2 meses ele tinha. Aí, assim, ó, pode ser que ele tenha perdido as pregas vocais, que Sim. ele fique fanho, que ele não altere. fale. Foi assim, ele Pode ser que falou... talvez ele nunca mais seja o mesmo filho de vocês. Sim. Assim, só despejou. E você, tipo, dormindo. Aí acordei com ele. acordar. Tipo, ai que querida, deixa eu te contar. Meu Deus Foi do céu. terrível. E aí a gente passou esse tempo na UTI. Ele foi melhorando aos poucos. A gente não sabia que ele tinha um problema cardíaco. Ninguém na nossa família tem esse problema, que é... Muitos exames também, né, Foi. nesse período aí, melhorou. Ele estava entubado, então ele ficou entubado no estado neural, que ele chama, para preservar. E ele ainda falou assim, ó, beleza, e a gente, nas próximas 48 horas, são decisivas, porque se deu uma vez, geralmente pode ser que tenha de novo. E tal, mas enfim, passou 48 horas, ele foi ficando bem, desentubaram e tal. E tava chegando ali perto de 5 para 6 dias, eles já estavam pensando em dar alta pra gente. Porque não Isso. tinha encontrado nada. Aí- Acharam que era uma morte súbita. Isso que acontece, crianças morrem sem explicação. E aí eles falaram, a médica veio no leito e falou, olha, a gente vai poder dar alta pra vocês, porque ela veio contando uma notícia boa. E eu fiquei, se esse menino morre de novo, o que eu vou fazer numa cidade sem UTI? E aí eu contei pro Fred no mesmo dia, assim. Eu lembro que ela falou, tipo, umas 7 horas da noite, 8 horas mais ou menos, ela passou e falou isso. Eu falei, baby, vamos orar, porque a gente não sabe o que é, a gente tem que descobrir aqui. Sim. Porque se a gente sai daqui, acontece de novo. E aí, na hora que a gente conversou e tal, a gente começou a orar, falamos pros amigos e tal. Começamos a orar, na mesma madrugada, ele deu taquicardia. Assim, pleníssimo, dormindo no meu colo. E o coração dele 200 e tanto, 300 e tanto. 350. Chegava até 350 nas piores. E aí o médico passando assim... Pra galera ter uma noção, qual é o normal, assim? 150? É, não, do bebezinho, criança né? pequena. De criança pequena, é isso. 120, 130. 300 350. Uma das médicas, não era residente, né? Esse Que dava hospital aula, já era né? um hospital com especialistas em cardiologia. Ela era professora de cardiologia e ela pediu autorização para filmar o aparelho, para ela mostrar para os alunos dela que ela nunca viu um coração bater naquele tanto. Daquele Surreal. jeito. Dormindo. Dormindo, sorrindo. E o Às médico vezes- ainda chegou e falou, por que o coração dele tá assim, tão acelerado? E eu, Tá não, errado essa é máquina?" erro. É erro da máquina, olhei pra ele que tá perfeito. E ele, não, coloca ele aqui. Aí eles auscultam, né? Tem o batimento Mais na difícil, mas dá máquina pra e eles contar. auscultam Mas e dá. contam. E aí, Aham. na hora que ele contou, ele falou, tá acelerado mesmo? Aí, meu filho, depois disso... Aí começou. Porque o ponto Era- é que o problema dele não é estrutural. A estrutura do coração é perfeita. Então você vai fazer um eletrocardiograma, qualquer coisa. Não, eletro não, né? Um Ultrassom. ultrassom, Sim, alguma sim. coisa assim. É tudo Morfológico perfeito. tá normal. Tudo Aham. perfeito. É só um problema elétrico. E que só se descobre se acontecer isso. Ou seja, Se tiver dando uma taquicardia, Uma na hora do taquicardia. exame. Exato, porque se Senão, ele não fica dá. pleno, você não sabe. Pode ter já acontecido várias vezes antes, Sim. né? possivelmente é o que Tinha a gente acontecido? acha que aconteceu, né? Que ele entrou em várias taques, ficou vários gente não dias viu. com um batimento sabe. muito alto e deu uma parada. É porque o coração bate tão acelerado que chega um momento que ele não consegue mandar mais sangue. Aí ele
Para. E aí, isso é mais uma parte, assim, do milagre, né? Porque um adulto que passa 1 minuto em parada, volta com sequela. É muito raro uma pessoa voltar e não ter nenhuma sequela. De 15 a 20 minutos. Ele ficou uns 13 minutos, assim, nas nossas contas e ele não tem nenhuma sequela. Ele anda normal, ele conversa muito. Sabe? As únicas marcas que ele tem são as marquinhas dos acessos, da perninha que cicatrizou, mas anda perfeito, surreal. E onde que a gente ia parar? Então aí dá essa taquicardia e eles começam a investigar, então. Isso. Olha, bom, ele escuta bem a história, pegou bem no lugar. Com 200 podcasts eu consegui. Exato, e aí… Aí a gente… Me perdi já de novo. Eu não tô acostumada, entendeu? Não tem problema. Aí ele… O batimento cardíaco dele… Porque você Isso, estava aí falando, né? começou. Vocês estavam prestes a sair dali, podendo acontecer de Começaram novo. Né? E aí começaram a investigar. E aí, meu filho, foi uma benção. Porque é um problema que dá em adultos Acima de 50 anos. Então, como que a gente vai tratar isso num bebê? Eles não podiam fazer a ablação, que é a cirurgia, porque o coração dele era muito pequeno. E o risco era muito grande. Então, eles pegaram… Até eles acharem o medicamento, a dosagem. E até hoje ele usa um medicamento de adulto que a gente amassa e dá uma proporção. E aí, esse medicamento, ele impregna no coração. Então, ele leva mais ou menos 15 dias pra impregnar no coração pra ele começar a fazer efeito. E aí, desde que a gente descobriu até o dia que a gente saiu da UTI, ele teve, assim, inúmeras. Tanto que no relatório não tem a quantidade, porque ele teve muitas taquicardias. Ele teve uma piora tão grande que ele chegou a entubar de novo uma vez. Foram 20 taquicardias só de manhã. seguidas um da outra. Então, tipo, assim, deu ataque cardíaco, eles aplicam esse remédio, tanto é que ele coloca um acesso central que já fica direto no coração. Então, aplica o remédio e já vai direto pro coração. Aí o coração parava, batia no tempo certo, passava, tipo, 10 segundos, 350. Voltava pro… Eles falam que esse seria como se fosse uma dor de um infarto quando aplica esse remédio. E aplicou 20 vezes nesse dia. Aí eles, imagina, seu filho de 2 meses lá, eles trazendo um desfibrilador do lado pra ver se… Com o choque voltava. Foi terrível esse dia. E aí esse dia foi assim, muito, muito difícil, né? Porque depois que descobriram, tem toda essa logística da dose e de qual remédio. A única… Porque é uma coisa muito específica. A única médica que tinha em Brasília com a especialização estava de férias. Não, ela estava aposentando. Ela estava aposentando, ela estava já mais idosa. E aí você tem que ser cardiologista, arritmologista… Não, tem que ser pediátrico. É isso, pediatra. Então são 3 especializações. Só para cardiologia já é tipo 10 anos depois da medicina. Exato. Mais todas essas. Tanto é que hoje em dia o arritmologista dele é um arritmologista adulto. Porque não tem outro lá. E o mais conhecido era um daqui de São Paulo. Que é o mais que ele estuda muito arritmologia. Inclusive, Rogério, se você estiver ouvindo, obrigado por ajudar. Doutor Rogério. E a gente só descobriu ele, olha o tanto que Deus conecta, né? A gente tem uns amigos aqui em São José dos Campos, que a gente descobriu nessa época, a gente ficou amigo nessa época, que o filho deles tem a mesma doença e a mesma idade do meu filho. E é raríssimo. É raríssimo. Só que a gente teve aqui um desencontro. O nome da mãe é o mesmo nome da minha esposa, Amanda. O nome do meu filho, do Oliver, a Amanda queria que fosse Isaac, eu não deixei, e o nome dele é Isaac. Olha aí. E aí, só que ela descobriu de forma diferente. Ela foi no ultrassom de 37 semanas e o bebê lá dentro, no cardiotoco, já viu que tava. Então fez uma cesárea de emergência e já saiu ali. Então ele ficou um mês e meio ali pra eles descobrir essa dose e tal. E mandaram ele pra casa. Quando mandaram ele pra casa, apareceu o post Transfilho pra ela. E ela, nossa, eu acho que é a mesma coisa que meu filho tem. E aí ela entrou em contato comigo com a Amanda. Aí quem respondeu, eu lembro que foi até eu, porque a Amanda não olhava tanto na época. E aí ela mandou pra mim, eu vou ele nas solicitações, eu vi. E tipo, o caso do Oliver ficou muito famoso. Porque como ele ressuscitou e Jesus trouxe nosso filho de volta. Não adianta falar, não foi o médico, foi Jesus que trouxe meu filho de volta. Sim. E aí a gente começou a compartilhar, porque a gente tava nessa luta. Hoje, porque falando não é a mesma coisa. Mas pensa comigo, meu filho, o batimento dele tá em 350 agora, nesse momento aqui, ó, dentro da UTI. Ele pode morrer em qualquer uma dessas 350 que vai, a gente acha que ele vai embora.
E isso foram durante 35 dias, todo dia tinha isso, praticamente. Sim. Até que chegou nesse dia aí que deu 20, que já devia ser, sei lá, o 20º dia, sei lá, talvez. Que chegou 20 vezes aí, graças a Deus, o nome dele também é Fred, o outro médico falou assim, não, gente, não vamos usar o desfibrilador, vamos sedar ele. É melhor a gente sedar ele, porque pelo menos ele vai, o coração vai acalmar e ele vai ficar ali. E aí, nisso, eles estavam buscando formas. Todos os cardiologistas, ninguém sabia como que funcionava e tal. E aí, essa menina conversou comigo e me mandou essa mensagem e falou que estava achando que era a mesma coisa e que o médico que tratou foi tal médico e tal, tal, tal. E eu falei pros médicos, Rogério, que é o Dr. Rogério. E aí, eu falei com esses médicos, com o chefe lá, que era o Fred. E o Fred falou assim, nossa, eu fiz curso com ele. Ele é meu amigo, eu tenho contato dele, pessoal. Surreal. Meu Deus. E, tipo assim, a única Entendeu? pessoa no Brasil, sei lá, é muito do Brasil. raro. E aí ele ajudou muito. Inclusive, ele no lançou caso um do livro sobre isso esses dias, que eu fiquei sabendo, depois segui ele, né? E aí, entraram em contato e foi ele que tava dando as coordenadas, assim. E que, graças a Deus, a gente conseguiu estabilizar. Mas aí, esses amigos, a gente se tornou amigo depois disso. A gente tenta se encontrar, inclusive tô querendo ver eles depois daqui. A gente tenta se encontrar, a gente se encontra uma vez por ano. Eles vão lá pra casa, a gente vem pra cá. E assim, Virou amizade pra vida, aquele né? negócio, né? O Deus da consolação, que nos consola, nos permite passar por provações para que consolemos os outros. É isso aí. Então, a Amanda e o Gu nos trouxeram consolação, nos Foi. trouxeram apoio, nos trouxeram ajuda. E da mesma forma, a gente acredita que a gente passa por isso tudo, pro nome dele ser glorificado na nossa família. Sim. Né? Eu acho que é muito importante. Quando aconteceu esse problema, na minha igreja antiga, a gente tinha uma sala de oração 24/7. Uhum. Então, eu cuidava de período de oração ali, ficava 2 horas todos os dias lá. E eu lembro muito bem que quando a gente entrou na UTI, qual era a postura que a gente tinha que ter? Que o Espírito Santo falava com a gente. E mesmo a gente com o coração rasgado de ter um filho ali dentro, a gente não murmurou. E engraçado que a irmã da Amanda nos deu um livro que chamava Pecados no Deserto. Quais que foram os pecados do deserto? Desobediência, rebelião, Murmuração. E aí, cara, foi assim, nítido. Teve um dia que a Amanda ficava lá dentro da UTI e eu ficava de fora. Porque só podia ter um acompanhante. E às vezes, né, a gente tinha um filho com 2 aninhos nessa época, né? Tinha o outro primeiro. Então, às vezes, eu trazia ele pro hospital pra Amanda ficar um pouco com ele, o Noah. E aí eu entrava pra ficar com o Oliver um pouco e ela saía pra passar um tempinho de qualidade com o Noah. E numa dessas entradas, assim, eu entrei com violão. Eu fiquei amigo da chefe de enfermagem, que era crente também. Stephanie, saudades. E eu entrei e comecei a cantar lá, né? Comecei a cantar pros pessoal e tal. E aí as meninas vieram conversando. E tinha dia que elas saíam todas à noite, quando tava tranquilo lá. E a gente fazia adoração ali fora. E aí algumas vinham me contar, quanto tempo que você tá aí? E aí algumas contando, 8 meses. Uma outra falando assim, o filho já tá com 7 anos. Então, mas desde 2 a gente idas e vindas. E nesse dia o Senhor falou muito forte, Fred, vocês vão ficar 40 dias aqui. Falou. Ou 40 anos, vocês vão passar essa luta. Vai depender de como que o coração de vocês vai se portar. E eu lembro que eu falei com a Amanda, a gente não vai reclamar. A gente vai adorar todo dia. Tanto é que o vídeo que viralizou dele foi da Amanda cantando a música da Ana Paula. Ana Paula Valadão até comentou no nosso post. Que é uma música que desde que o Oliver nasceu, acompanhou. Que foi desse susto que ele nasceu em casa. E só para contextualizar bem rápido, ele nasceu 5 dias antes do irmão. Então, o aniversário era próximo. E a Amanda não imaginou que ele nasceria naquele dia. Tinha marcado a festinha pro dia seguinte. Só pra deixar as coisas mais interessantes. E aí, de noite, aconteceu. Mas a festinha era no dia seguinte. A família dela já tava vindo de Brasília pra gente fazer a festinha. Só que foi tudo tão rápido e tal, que a gente chegou no hospital e o médico falou assim, cara, vocês estão muito bem, eu vou dar alta pra vocês no mesmo dia. Então a gente chegou lá tipo 4 horas. Não, você pediu, eu pedi, vamos, mas chegou doutor. 4 horas da manhã, ele liberou a gente 6, 7 horas da noite, entendeu? E o que a gente fez? Festinha. No outro dia, Festinha. porque era pra poucas pessoas, era só em casa. Aí no dia seguinte, a gente comemorou o aniversário dele e desde esse dia, a Amanda tem muito aquela música, não tenho palavras pra agradecer. E a gente sempre cantava essa música, em todos os aniversários dos meninos. E aí, ela gravou cantando essa música, fazendo carinho nele. Ele estava entubado, foi bem nos primeiros dias. Então, meio que a voz embargada.
E esse vídeo, assim, a gente tinha o nosso perfil da Sala Criativa, que é o nosso perfil maior de trabalho. Então foi nele. Foi em collab ali. A gente já tinha uns 200 mil seguidores. Aí isso, o pessoal começou a compartilhar e começou uma corrente de hashtag Ore pelo Oliver. E aí isso durou 40 dias, né? E eu lembro que eu todo dia lá de fora com o violãozinho. Eu dormia todo dia no carro, 40 dias no carro na porta do hospital. Eu saía 4 horas da tarde, pra não pegar muito trânsito, ia na casa do meu sogro, que é em Brasília, dava banho, fazia rotina noturna com o Noah, colocava ele pra dormir, tomava banho e voltava. Porque eu sabia do peso que era minha esposa estar ali dentro e se acontecesse alguma coisa, porque era isso, né? Batimento cardíaco. Imagina se num desses meu filho morre e eu não tô lá. E eu demoro 50 minutos pra chegar no hospital. Eu queria estar lá pra ela. Então, eu lembro que foram 40 dias e eu chegava depois 8 horas, ela saía um pouquinho pra fora. A gente tirava um tempo, a gente orava junto e orando ali fora. E fiz uma coletânea de salmos. E mandava pra ela, você vai orar esses salmos todo dia. Todo dia que eu entrava, a gente orava os salmos em primeira pessoa e trazia vida pra aquele lugar. E é isso. Cara, muito doido, porque realmente, né, o que você falou, a jornada de Israel no deserto ia ser 40 dias. Né? Ia ser 40 dias. E eles ficaram 40 anos porque foi o tempo de todo mundo morrer, né? Sim. E o ponto central é a murmuração, né? Sim. Que revela muita coisa, né? Que revela um coração que não confia no Senhor, né? Que desconfia da bondade do Senhor, né? E aí eu acho que o contraponto, né, que você tá falando, né, desse coração é a adoração, né? A gente fala muito da gratidão, e sim, mas assim, acho que uma outra expressão também, isso é a adoração, né? É dizer, o Senhor tá no trono. É isso. Sim. O Senhor sabe. O Senhor é bom. E engraçado que eu canto e tal, e na época da pandemia, assim, que o Noah tava pra nascer, eu lembro de compor uma música, eu até gravei, eu falei assim, cara, essa música é aqui, pra pandemia, pra esse momento, sabe? Quando você acha que você compôs uma música pra estação. E eu, tipo, é a estação aqui da minha família, compus essa música. Cara, foi a música que todo dia eu cantava lá. Foi feita pra outro Foi momento. feita pra Exato. 2 anos Deus depois. entregou antes. Foi feita pra 2 anos depois. Isso é demais. Que falava, tipo, abrigo és em meio ao caos, meu protetor, defensor do meu lar. Então, é algo que ressoou muito nessa época da gente lá. E o Oliver ficou 40 dias exatos, nota aí. Agora, uma pergunta. Vocês têm 3 filhos, Sim. né? O Oliver é o segundo. Primeira pergunta que eu queria te fazer, Amanda, e também pro Fred, mas assim, como é que não fecha o coração pra ter mais filhos? Né? Porque a gente é muito de ter essa experiência, né? E fala assim, não, Senhor, acho que deu aí, né? Já tem disso. tribulação suficiente aqui. Exato, E como é que foi pra vocês isso, assim? Como é que é o nome do terceiro? Bem. O Ben. E como é que foi pra vocês essa questão do terceiro? E aí depois falar um pouquinho mais sobre ele. Então, eu achei que eu tinha passado pelo chefão já. Aham. Eu pensei, não tem como Fica passar por pior. mais alguma Fica coisa. Fica pior que isso. Era o Bowser, né? De verdade, assim, a gente passou por todo esse problema com o Oliver e as pessoas falavam, né? Algumas pessoas perguntaram pra gente depois, vocês ainda vão ter mais filhos? Vocês vão ter coragem? Sim. E eu, na minha cabeça, porque o problema do Oliver não é um problema genético. Não é um problema hereditário, na verdade, Sim. né? Ok. Não é um problema Então hereditário. não havia esse medo de o próximo pode vir. Sim. Entendi. Então eu não pensei que poderia acontecer alguma coisa. Aham. Então, mas eu lembro que quando o Ben nasceu, eu ficava com uma pulga atrás da orelha, porque eu descobri, o Oliver teve a parada com 2 meses. Tá. Eu ficava, será que eu vou descobrir alguma coisa desse menino com 2 meses? Será que vai acontecer alguma coisa com 2 meses? Eu sempre ficava com isso no meu coração então só já. daí o texto você tem depois de quanto tempo o Ben nasce? 1 ano e 7 meses depois do 1 ano e Oliver. 7 meses. E então é tudo 2 anos, mais ou menos 2 anos de diferença. mais ou menos 2 anos. E aí, também, parto tranquilo, tal, Não. foi mais. Não, então. Foi mais melindroso. Foi o Ben. Mas, assim, só respondendo a pergunta dele de nos fechar pra paternidade, nova maternidade. Porque mesmo sabendo que não é hereditário, a carga emocional é tão grande que muitas vezes... E o cuidado Cara, também, porque também? requer pequenos É, cuidados, mais trabalho, né? né? E tal, mas eu acredito muito na oração. Eu acredito muito que a gente não tem que ter uma decisão sem levar isso diante do Senhor. Tá, tem essa coragem, né?
Entende? Porque tem umas perguntas que a gente não quer fazer pra Deus, né? Porque. Não, mas é exatamente. engraçado, porque a gente já tinha um desejo de ter mais filhos, de Tá. ser uma família um pouco mais numerosa, assim. A gente realmente acreditava que Deus nos chamou pra isso. E lógico que veio esse medo. Tanto de parte dela quanto de parte minha. Um filho que o pessoal pode falar, típico é só neurodivergente. Não, ele é filho típico, é um filho normal, que não tem tantos. Então ele é atípico na saúde dele, o coração dele é atípico. E aí. Mas a gente orou e a gente sentia que Deus estava chamando a gente pra mais. Tá. Entende? E era uma oração genuína. E eu acredito Isso. muito que hoje em dia, talvez, as pessoas, elas estão. Elas não oram a Deus pra isso. Elas É percebem, uma peraí, pergunta que a gente não quer fazer. eu tô cansado, tá me dando trabalho, tá me atrapalhando com algumas coisas da minha rotina. Mas essa não é uma decisão que cabe a nós. Se a gente pergunta a Deus por tudo, se eu oro a Deus pra qualquer coisa, Meu por que Deus. eu não vou orar a Deus pra coisa mais que é trazer os filhos dele pra esse mundo? Que os filhos não são meus. Por que eu não posso perguntá-lo a isso? Então eu acho que a Entendi. gente tem que pensar muito nisso. E a gente orava muito a submissão ao respeito Senhor, disso. né? Sim. Sim. Muito bom, muito bom. E aí, vocês entendem que era vontade do Senhor ter mais. Sim. E aí o parto dele já foi mais complexo. Então, e aí a gestação foi um pouco mais. A Amanda, ela, coitada, ela fica muito ruim nos primeiros meses, sempre. Então eu tinha que cuidar de 2 filhos e Enjoa. da minha esposa. Enjoa Porque ela, muito. mas ela enjoa, não é só enjoar, ela vomita mesmo, com Sim. água. Entendeu? Ah, Ela entendi. perde peso nos 3, Os 4 primeiros hormônios meses. bagunçam. Aí depois do quarto mês ela fica, tipo, quer conquistar o mundo, quer dominar Entendi. o mundo, né? Enfim, tipo isso. Eu acho que ela quer fazer tudo que ela não fez ali nos primeiros Tirar o meses. atraso. Mas aí com 33, né? Com 33 semanas ela entrou em trabalho de parto. É mesmo? Sim. E aí a gente correu pro hospital e fez. Deu remédio e graças a Deus segurou. Tá. Segurou. Mas a gente tem um histórico, né? O Noah foi ok. A gente engravidou depois do Noah e perdemos. Ah, tá. E aí o Oliver, no começo, teve sangramento. Então teve que tomar remédio. O Ben, no começo, teve sangramento, teve que tomar remédio. Então já tinha esse medo ali de a qualquer hora. Não adianta, né? Se você perder você vê um sanguezinho, você já tem medo. E aí, com 33, fomos, conseguiu segurar, a gente voltou pra casa. E aí, com 36. No exame de 37 semanas, exame normal, morfológico. Morfológico não. Exame de ultrassom, desculpa. É que aí começou a fazer ultrassom de mês em mês, né? Depois de Isso, 36. e aí eu fui pro Semana em exame, semana. ele tinha Semana em virado. Eu pensei, vai ser outro parto normal, glória a Deus. Aí, Sim, tipo, ele não rapidinho. tinha virado antes. A Amanda sempre Sim. foi contra o máximo possível cirurgias, né? Sim. Então, Eu tenho muito puder evitar, medo. é. Eu sou muito medrosa. E com razão, porque foi muito difícil o puerpério da cesárea. Mas aí, ele teve que ser cesárea. A médica falou que ele não tava crescendo mais, ele tava diminuindo de tamanho. É mesmo. E Uma aí? semana antes a gente tinha feito outro, né? De Foi. 36. Ele tava com um peso. Aí, nesse de 37, ele tava menor. Ixi. Isso. E aí ela fez. Porque eles conseguem ver ali, né, o cordão umbilical, e aí eles veem o que tá entrando. Eles veem o sangue é diferente, o fluxo que entra ali, né? do que sai. E ele não tava com sangue entrando, ele só tava com sangue saindo. Era um trem assim. Então ele tava só perdendo. Né? E não aí tava tive ganhando. que ir pra cesárea de emergência na hora, foi um desespero. Mas o médico até falou assim, com o relatório que a médica que fez o ultrassom passou pra ele não tinha coragem nem de me mandar pra Brasília. Porque ele tinha medo de alguma coisa acontecer. E eu fiquei com medo pelo bebê, né? O que poderia acontecer. E aí, quando a gente fez a cesárea, que eu ouvi o chorinho, nossa, fiquei muito grata. Aí a médica veio, a pediatra avaliou ele rapidinho. E aí, fiquei com vontade de falar igual a cara dela. Ela não descobriu na hora. Mas ela olhou e falou, esse bebê tá perfeito, tô indo embora. Porque era, tipo, horário deles saírem. Então, ela avaliou rapidinho e foi embora. Deu uma notona. Aham, tá ótimo, ele tá perfeito. Aí eu fiquei muito feliz, nossa, foi muito bom. E aí a gente... Ele nasceu lindo. Muito Foi, perfeito mesmo, foi. assim. Foi o bebê mais bonito que a gente teve. Ai, com o olhinho puxado, uma fofura. E a irmã da Amanda tem um olhinho puxado, a gente já pensou assim, nossa, puxou a Angélica, esse olhinho aqui e tal. Isso. E aí, mal sabíamos. Aí, 3 médicos avaliaram. Uma amiga nossa que é pediatra também foi lá, viu ele e tal. E ninguém viu nada. Perfeito, só que ele tinha dificuldade de sucção. Ele não Primeiro, amava. no começo, ele saiu da Amanda e já mamou. Primeira mamadinha foi tranquila. Mas depois disso, toda vez que ele ia mamar, ele mamava tipo 1 minuto e cansava, não conseguia mamar. Mas ele nasceu muito pequenininho também, então a gente nasceu achava com que era a por gente isso. achava que era por isso. Ele nasceu com 2,100. É. 2,100, bem pequeno. Ele foi considerado pig, né, no começo ali, porque ele não tava crescendo. E aí a gente dava como é que é o nome?
O leite. Dava leite pra ele na seringa, Igual um passarinho. igual um passarinho. É mesmo? É o Nan, né? Não, a gente Não, dava meu peito. leite. A Ah, gente você tirava, a aham. gente dava no É verdade. coisa. Mas aí a Amanda Igual não passarinho. desistiu, entendeu? Ela, tipo, ela tentava colocar ele no peito, ele, tipo, dava um minutinho, ela ia pra seringa. Terminava na seringa. E sempre terminando na seringa. Isso durou o quê? Uns 15 Um dias? mês, eu Um mês. consegui passar ele só pro peito. E aí eu não sabia que ele tinha síndrome de Down. Spoiler alert. Mas aí eu lembro uma vez, um fun fact, assim, que eu tava no sofá com ele, dando um leitinho na seringa, e eu ficava com essa pulga atrás da orelha, assim, nossa, será que vai acontecer alguma coisa com 2 meses? Sempre ficava. E engraçado que eu achei que eu não ia ter nada de resquício, assim, de medo, nem de. Mas eu lembro que eu ficava, olhava pro rostinho dele, e eu lembro que o senhor falou comigo assim: quem sustenta a vida sou eu, não é você. Você não pode mudar nada. O Oliver tava no meu colo quando ele morreu. E o que eu pude fazer? Então, E eu detalhe, ficar me preocupando. Não... E a gente fala que o Oliver, ele é sempre contrariando nossas expectativas. O Noah foi um trabalho de parte de 13 horas, que no final teve que colocar ocitocina, porque senão não vinha. Aham. Entendeu? Ela já estava dilatada, mas as contrações, em vez de ficar mais curtas, elas estavam espaçando. E aí a gente falou o quê? Nossa, a gente ficou 13 horas no hospital. Vamos embora contratar uma doula pra gente ficar o máximo de tempo em casa e ir pro hospital só no finalzinho do tempo. Liguei pra doula no dia do parto. 3 minutos depois, o menino tava no meu colo. Aí eu liguei pra ela de volta. Eu liguei ela. Ai, Fred, espera. 10 Meu minutinhos Deus eu tô do aí, céu, tô arrumando. desespero. Tô arrumando. Eu escuto o choro. E ela, não. E eu, nasceu. E tipo, e foi tudo sempre tentando estar no controle. Nossa, E a Amanda fez assim, ó, com o Noah, treinando todo dia, subindo a serra, agachando e tal. Com o Oliver, ela não conseguiu treinar. E ela ficava com aquele sentimento assim, ó. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que eu não vou conseguir. E aí, o que Deus bem Jesus faz. fala? Manda o parto dos sonhos pra ela. Sim. O parto que ela não sofreu muito. E essa é a que- realidade, né? É a realidade A da gente não nossa tá vida. no controle de nada, né? Verdade. Entende? E é isso. E o bem veio pra isso também. Pra... E aí, Não com temos quanto? Com controle. 2 meses mesmo, vocês descobrem Isso, como é que perto foi? de 2 meses, a gente descobriu. E como é- descobriu? E é Você- engraçado. você levaram algum outro médico e tal? Então, a gente tava fazendo acompanhamento com uma amiga minha, inclusive. Ela é pediatra e foi. Ai, foi Pediatra muito... dos meninos também, né? Foi muito especial, porque foi ela que me contou, sabe? Algumas pessoas tinham visto ele e tinham achado algumas Características. mas ninguém me falou nada. Eu fico tão grata a Deus porque ninguém me falou nada. Porque é uma coisa muito delicada pra você falar pra uma mãe. É. Pra você descobrir. Então, foi muito bom o momento que eu descobri. Eu sinto que foi um cuidado do Senhor, assim. Eu descobri quando eu levei ele na consulta de 1 mês, ela achou a muleira dele um pouco aberta demais. Aí Tá. ela pediu um exame. E isso não é uma característica deles. Ela só viu e falou, vamos fazer um ultrassom aqui só pra ver? Aí fez o ultrassom, e engraçado. No dia do ultrassom, a médica que fazia o ultrassom falou... a muleira dele tá um pouquinho mais aberta mesmo, mas isso fechar. é normal. As crianças que têm síndrome de Down geralmente têm isso. Só que ninguém viu. E ela, tipo, ela Nem falou Uma assim, frase solta, assim. Não, ela falou assim, as crianças têm, mas tipo, ele não tem. Então, tipo, vai Então é fechar. normal. E aí eu levei o exame de volta pra ela na consulta de 2 meses. Aí ela falou, Amanda, eu tô vendo alguns sinais da síndrome de Down nele. A gente vai ter que fazer um exame genético. Porque é só o exame genético que diz, né? A criança pode ter os traços, mas é só no exame genético que a gente descobre. E na hora que ela falou assim, fez todo sentido. Porque a gente já tinha visto algumas coisas. Inclusive, quando eu cheguei em casa e fui contar pro Fred, eu falei, baby, a Lidia acha que o Ben tem síndrome de Down. E aí ele falou, ele tem. A gente já sabia. Assim, no nosso coração. Falei, ele tem. E é só pra nossa família ser mais parecida com Jesus. Eu lembro até hoje que eu falei. E ele saiu pra correr. Eu preciso... Ele É falou, porque o Fred corre, tá? Não é que ele saiu correndo. ele falou, eu vou sair pra correr. Aí eu, tá bom. Aí eu fiquei em casa, tipo assim, lidando com aquilo. E ele foi correr. Aí eu pensei, não, ele foi conversar com Extravasar. Deus, extravasar, lidar com o sentimento. É uma pergunta. Aquele exame que é feito com algumas semanas que é morfológico? Ele não Isso. aponta. A gente Aponta. descobriu isso também. Ele aponta se o médico... É, porque eu lembro o que médico mede a Val e fazendo, pode ver. Aham. Só que a maioria dos casos não descobre na barriga.
Tá. E aí eu descobri isso Maioria não. depois. Ah, A tá. maioria descobre no parto. Tá. Então, o Ben, a gente descobriu depois, então foi só o Ben que eu conheço, assim, que descobriu depois do parto. Mas geralmente no parto eles já O que veem. acontece? No parto consegue ver características, mas uma característica muito forte que acontece no parto, que eu já percebi, é que as crianças são mais mole que o normal, porque eles têm É, hipotonia, que é um enfraquecimento, vamos dizer assim, dos músculos. Então ele é um bebê um pouco mais mole. Por isso Tá. que eles demoram mais a andar, demoram mais a falar. Então eles têm Sim. hipotonia em todos os músculos, até o músculo da face. Então, às vezes mesmo, se você vê o Benzinho, às vezes ele tá normal aqui com você, e aí, tipo, cansei, ele vai assim, é o jeito dele Entendi. descansar. Relaxa, Entendi. relaxa, Ele descansar, total. entendeu? Então ele não fica. A gente consegue se controlar. Como ele ainda é bebê, ele vai se controlar aos poucos. Então ele abre a boca, é o jeito dele relaxar e joga o pescoço pra trás. Assim. Entendeu? Interessante. Só que ele sempre foi muito firminho. Então a hipotonia dele é mais leve mesmo do que os outros bebês. Ele andou um pouquinho mais. Igual a gente tem alguns amigos falando que tem um outro criança com síndrome de Down ali perto da idade dele que ainda não anda, ele já anda. E Ele cada tá com um tem quanto o seu tempo? tempo. Tá com 2 anos. 2 e 1 mês. Então, Mas é muito de cada criança mesmo. é muito de cada um. Então, essa Negócio de hipotonia andar. não é tipo autismo, grau 1, grau 2. Não tem Sim, grau. ok. É cada um no seu tempo, entende? É. E quais são características ali do síndrome de Down? A orelha é abaixo da linha do olho. Tá. Total, tá vendo? A nossa, se você pega a linha do olho, fica um pedacinho da orelha de baixo. Só que se você reparar, a minha A esposa minha tem é um pouco também. abaixo. Então eu achava eu que era não tenho síndrome de característica. Down. Não são Achei que era características que tem só, mas Tá, é o somadas conjunto, todas. né? Aham. Nossa mão geralmente faz um M, tem 3 linhas. Aham. A do síndrome de Down, uma das mãos ou as duas pode ser só um traçado aqui. A ó. dele é só A dele é reta. só reta. Ah, entendi. A minha tem o M. Só palmar. É. É, Lembra linha até palmar. que tinha uma propaganda da Marta Suplicy. Que é? Que ela A do M? porque ela fez um jingle. M de Marta na palma da Meu Deus, essa foi pai. mancada, né? Usar toda a mão. Nossa, realmente. Tem a questão dos olhos amendoados, É. que eu acho um charme. Que a gente É um acha. charme. É, mas é verdade. A nuca não tem Essa voltinha. essa voltinha que tem, a gente Mais tem. Ela é um gordinha, pouquinho mais nuquinha. gordinha e mais retinha. Sim. E o pescoço é um pouco mais curto. Tá. Eu acho que essas são as principais. Tem a questão dos dedos curtos também. Tem Os mais dedos curtos. são mais curtos. E aí vai ter, geralmente tem um atraso para o andar, aí um atraso mais para falar. Ah, entendi. Isso. Neurológico, né? Pode ter atraso motor, físico e neurológico. É. Fala. Acho que é neurológico. É muito interessante, né? Porque eu vejo isso, né? Quando a gente compreende e aceita, né? Quando a gente é tocado pelo evangelho, né? Nosso entendimento muda completamente, né? Sim. Porque quando você olha uma situação como essa, você passa a entender, beleza, Deus quer expressar como alguém que é pai, mãe de um síndrome de Down ou que tem síndrome de Down, expressa Cristo, né? Sim. É totalmente um outro entendimento, né? Já não é mais só uma oração, Senhor, muda a situação, mas muito, Senhor, nos deixa glorificar o Senhor no meio de tudo isso, né? Sim. É isso, acho que a Amanda pode falar sobre isso, sobre esse luto da idealização de um filho perfeito. A gente até fez um post sobre isso, que eu acho que ela sentiu mais isso, né? Eu acho que isso é uma das primeiras, é um dos primeiros processos, né? É. Que um pai e uma mãe passa, né? Que é ter que morrer o filho perfeito que a gente criou na cabeça. né? É surreal. Eu não fazia ideia disso. Quando eu comecei a sentir, eu lembro que uma amiga, inclusive a Amanda, que a gente citou, ela me falou muito sobre isso. Ela falou, é muito importante você falar. Eu sentia também, toda vez que... Isso é uma coisa que eu usei também muito na UTI do Oliver. Toda vez que eu falava, eu me acostumava mais com a ideia. Ok. Se tornava mais Interessante. fácil de lidar. Então, toda vez, por exemplo, quando o Oliver teve a parada e os médicos iam me perguntar o que aconteceu no dia, porque eles queriam ver alguma coisa que eles não estavam vendo. Então, toda hora eu tinha que repetir a história. No começo, eu contava a história morrendo de chorar. Passou 10 vezes que eu tinha que contar a história, eu contava... Jornalisticamente. Você acredita que aconteceu isso, menina? Tipo, contava mais natural. E eu fiz isso muito também com a questão do bem. A cada pessoa que eu escolhia ir contando, pedir oração, e era aquele processo. Parece que o Senhor ia me ajudando a lidar com isso. Interessante. E foi muito importante pra mim sentir isso, porque eu sou uma pessoa muito melancólica, assim, eu sinto muito as coisas. Então, eu me mergulhei nisso, assim, uns 3 dias, assim, eu fiquei bem sentindo, assim. E eu lembro que uma coisa que me ajudou muito foi a primeira pergunta do catecismo.
que a gente memorizava muito com as crianças. E nessa época a gente tava memorizando muito com eles. E era, qual o fim principal do homem? Eu lembro que eu tava num banho, assim, bem assim, orando ao Senhor e triste, com o coração aflito. E eu ficava pensando, uma coisa que eu pensei muito na época era, como vai ser o futuro do bem? Esse Se é eu o não ponto, estiver né? aqui? E como que... Não é sobre tipo assim, a gente sobre coloca tudo em É. perspectiva. que ele vai lidar e como que as Sim. pessoas vão lidar com a situação, vão ser preconceituosas ou não. Então a gente ficava Sim. muito pensando o que Sim. ele ia sentir. Mas na verdade a gente pensa que, né? E aí eu lembro que eu tava nesse banho e o Senhor falou no meu coração através do catecismo. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O bem consegue fazer isso. Uau. E qual é a garantia que os meus outros filhos vão... Tipo assim, a gente acha que por ter um filho típico, então tá tudo garantido. Vai pra ele tá tudo escola, certo. vai pra faculdade, vai casar, ter filhos, servir ao Senhor. A gente não sabe, a gente não tem controle de nada. E aí o filho atípico, ele coloca isso tudo em perspectiva. Porque eu não tenho controle de nada na vida do bem, mas eu não tenho controle na vida dos outros também. É só Então, ilusório dos outros, né? E aí isso fez muito sentido pra mim na época, assim, de total dependência do Senhor. Confiança nele. Ele me deu essa circunstância específica. E o que eu posso fazer é ajudar os meninos a glorificarem ao Senhor e gozar nele para sempre. E estar no Senhor. Tipo, eu fiquei pensando muito nisso, assim, pra que a gente tá aqui? Qual o sentido de tudo? A gente colocou tudo em perspectiva. É realmente, assim, um luto, é uma mudança muito abrupta na nossa vida. Tipo, esse filho que eu idealizei aqui não é ele. Ele não existe. E você sabe que isso na prática é o que a gente fala tanto na teoria, né? Que é você quer entrar no reino de Deus, né? Porque eu tenho falado isso, né? Parece muito simples, mas eu tenho a impressão que a maioria das pessoas quer que o reino de Deus entre na vida deles, né? Só que o convite de Jesus é entra no reino de Deus. Ou seja, não sou eu que vou entrar no seu plano. Você quer entrar no meu plano. É isso. E deixar eu governar. Sim. E eu seu rei. E eu seu senhor. E eu seu dono, né? E é muito difícil isso pra nós, porque esse é o efeito do pecado em nós, né? Esse grito de independência, de querer uma vida independente, de eu montei o plano. Eu montei que era um filho assim, um filho assado, mas assim, que eu ia pôr lacinho nessa e não sei o quê, e esse aqui vai ser veterinário, esse médico, esse pastor, entendeu? E aí o reino chega na nossa vida e fala, não, eu tenho um plano que é melhor, né? Que é muito melhor do que o seu, né? Então, esse entrar no reino de Deus e falar, Senhor... E aí, outro versículo pra mim é muito forte, né? Basta cada dia o seu mal. Ai, como é difícil isso. Porque eu entendo o que você tá falando, né? Como é que vai ser daqui a 5 anos? Como é que vai ser daqui a 10 anos? Como é que vai ser quando eu morrer? Entendeu? E Jesus tá falando, Não tá no seu controle. não, você não tem... É uma terra que você não tem direito de pisar. E isso é uma coisa É hoje o seu dia, né? Isso é uma coisa que a gente faz com os filhos. É? A gente não fica pensando, beleza, a gente quer uma família com 4, talvez? Queremos, mas a gente sempre conversa um com o outro e fala assim, vamos esperar o próximo? E depois desse, vamos viver esse daqui? Tipo assim, vamos ver, esse que nasce... Vamos, filho. Vamos vendo. Calma, não fala não, mas entendeu? E aí, tipo, e hoje a gente se sente chamado pro próximo. A gente não se fechou por causa disso. Vou ter um filho típico e que não sei o que, atípico e é mais difícil de cuidar, tem mais coisas? Tem. Mas a gente sente que a gente pode. E o Senhor dá o que a gente precisa, né? O Senhor isso. capacita a gente, na medida. Porque isso que é o ponto. O Senhor, né, teve uma pessoa que falou isso essa semana, a gente foi num aniversário qualquer assim, num piquenique, e aí citou a história rápida de um dos meninos, assim, alguém contou pra uma pessoa, e a pessoa falou assim, nossa, eu oro todo dia pro Senhor, eu falo assim, Senhor, eu não quero gerar testemunho. não deixa eu passar por isso. Não deixa eu passar por isso, porque isso dói. Eu não quero aprender assim, mas eu quero. Falo com a Amanda, cara, se o sofrimento que o Senhor estiver trazendo pra mim e me tornar mais parecido com Ele, eu quero receber. Sabe, e às vezes a gente estava até numa palestra esses dias da Fernanda, que a gente estava lá, e o tema dela foi fuga do sofrimento. E falou muito comigo. Porque o sofrimento ele vai vir, mas o sofrimento a gente amadurece com ele. Então, o quadrinho de formação espiritual ali, de disciplinas espirituais, é através do tempo e pelo sofrimento, ao longo do sofrimento. E o sofrimento tem esse poder de nos trazer, né,
o apóstolo Tiago fala, né? Tende alegria. Quando você passar por provação, por sofrimento, né? Eu não tô no ponto de ter alegria ainda, não. Não tô tão crente assim, não. Mas a gente percebe que, Muito legal. mano, a gente começa a ver com outra perspectiva. Outra perspectiva. É um ressignificado. Velho. Por isso que eles falam que, cara, 40 dias de deserto do óleo no UTI, a gente amadurece espiritualmente, sei lá, 10 anos, o que não verdade. Eu amadurece em lembro 10 anos, quando entende? eu cheguei na UTI. A gente sente Deus de forma palpável. Sim. Nosso muda. É. Se precisar passar por alguma coisa nesse nível mais uma vez pra eu estar mais perto de Deus, eu quero. Eu quero. Muito forte. Mas, Senhor. Por favor. Se pudesse ser por um Porque livro. A gente conversa, né? Não tem como cair 2 raios na mesma casa. Tem como. Tem como. Mas pode ser um raio, uma tsunami. Tipo isso. Agora, um post muito legal que você fez, eu queria que vocês, os dois, pudessem falar um pouquinho mais sobre isso. Um desafio muito grande que a gente tá passando como pais, né? E aqui não precisa ser do típico, do atípico e tal. E é um desafio, na verdade, como seres humanos, é de estar presente, né? E ser pai, ser mãe, cara, é esse acúmulo de um dia, e eu diria até menos do que isso, né? Das próximos 30 minutos que você vai fazer com eles, tá formando eles. E não volta mais, que nem a minha filha vai fazer 15 anos domingo. Nossa. 15, a minha festa de 15 anos, né? Então o Davi fez 13, né? Então, sabe que não volta mais o 14, não volta o 13, o 12, o 11. E quão necessário é a gente estar ali, né? Estar, não é só fisicamente, não é só geograficamente, é estar presente. E você compartilhou um pouco de algumas coisas que você tem feito e pensado sobre como estar mais presente. Fala um pouco pra gente. Acho que eu tenho que começar do começo. Tá. Assim que o Noah nasceu, eu abandonei a polícia. Porque eu queria estar Você mais era um perto. policial. Eu era policial. 12 Ele anos. trabalhava na polícia. É. Ser policial é outra outra coisa, coisa, tá bom. Meu entendeu? sogro fala isso, entendeu? Meu sogro já Meu é pai era aposentado, mas ele é policial. polícia. Tá, mas você trabalhava no administrativo. Não. Ele trabalhava de agente, mas Era é porque agente. ele sempre sentiu, assim, que não era o lugar dele, Ah, entendeu? tá, entendi. Então, Nessa ser um questão. policial Ele e não era trabalhar na policial. polícia. Ele trabalhava. Ele estava policial. Mas eu senti, depois que o filho nasceu, eu falei assim, cara, eu não quero ver meu filho 2 horas por dia. Tá. Eu sentia que era Deus. Cara, não tem como isso ter vindo daqui. Mas eu lembro muito bem também de... Antes de casar com a Amanda, se você me perguntasse assim, o que você quer ser? Eu não sabia direito o que eu queria ser. Mas eu queria ser pai. Olha só. Disso eu sabia que eu queria ser. Então, assim que a gente gerou os meninos, a gente começou a criar conteúdo e começou a empreender, porque empreender que abriu esses olhos, eu nunca tinha empreendido, aí a gente começou com o empreendimento com a Amanda fotografando, né? E aí eu pensei assim, cara, eu quero colocar força nisso, porque eu quero ficar com meus filhos. Tá. Principalmente, aí a gente começa a pesquisar mais, né? Vai começando a chegar conteúdo pra gente de que o tempo não passa. Essa primeira infância aqui Volta. não volta. O que eu tô formando aqui não volta. E a estrada pelo qual eles vão andar o resto da vida, né? É. E aí eu decidi, cara. Falei assim, a gente vai colocar força aqui. Aí a gente acumulou vários serviços para conseguir fazer uma transição de carreira, Tá. né? Então acumulei serviço e tal, não sei o quê. E a gente conseguiu fazer essa transição. Glória a Deus, eu sei que foi Deus que direcionou. Porque pensa, se eu tivesse tive que mudar de estado... Como que não Policial, tem como, né? entendeu? Então a gente fala que até aqui foi Deus que nos direcionou pra isso também. Mas eu acho que pra gente conseguir... Então teve essa grande decisão, né? Porque eu tô em casa o tempo inteiro. Então já facilita. Mesmo que eu entre pro escritório pra trabalhar, né? Mas ter tempo de qualidade é difícil. Mesmo eu estando dentro de casa, às vezes eu fico sentindo que, cara, parece que eu poderia dar mais, né? Mas... eu acredito que eu preciso dar tempo com Jesus. Tem dia que eu falo com a Amanda. Se eu não conseguir brincar com eles hoje, tá tudo bem. Mas se eu conseguir fazer o devocional com eles, é mais importante. Porque eu sei que o devocional vai ter um fruto muito mais... Eterno. Isso. Então, eu acho que hoje, pra gente ter tempo de qualidade, a gente tem que ser intencional na rotina. E é algo que a gente não é. Porque a gente tá sendo levado. Eu sinto as pessoas hoje sendo levadas pelo cansaço,
pela rotina estressante de uma... Eu saí de uma cidade pequena, então eu tenho isso muito forte. Eu saí de uma cidade pequena, que a rotina é totalmente diferente de uma cidade grande. Sim. Então você vai pra cidade grande, a pessoa sai cedo pra trabalhar, velho. Quantos habitantes tinha a cidade de Minas? 70 mil. 70? 70. Aí você vai pra Brasília. Eu vou pra Brasília. Então, tipo, 70 mil. Na cidade Brasília são quantos milhões? Ai, nem sei. Acho que é 2, 3. Não, Então é são um, dois, acho que é tá. uma das menores. Mas, 1 milhão? Mas Enfim, mesmo assim, E aí, Não faço ideia. é o mesmo rolê daqui de São Paulo, de sair cedo, de chegar em casa tarde, e como que você vai ver seu filho, como que você vai dar tempo de atenção pro menino e tal. E aí, a gente é levado de tipo, cara, sair cedo pra trabalhar, fiquei ali envolvido com isso tudo, correndo atrás da minha vida, correndo atrás do meu futuro, do futuro da minha família, porque realmente a gente tá preocupado com a nossa família, mas principalmente financeiro, que é onde a gente mais se preocupa, que é dar o que eles Dar coisas. precisam, dar o que eles querem, e a gente esquece das coisas eternas, porque a gente chega em casa cansado. E a gente merece uma TV. A gente merece TV, a gente merece pedir um delivery, eu mereço uma comida de baixa qualidade, e eu não vou dar muita atenção pros meus filhos, posso até tentar dar alguma coisa ali, mas não vou dar tanta atenção pros meus filhos porque eu quero descansar. Ou então, se eu só trago ele pra essa rotina cansada e sobrecarregada. Que é colocar eles pra assistir uma coisa comigo, que é pra, entendeu? E não tem uma rotina bem estruturada e um ritmo certo de vida com Jesus. Tá. Então, eu acredito que a gente precisa estruturar essa rotina de forma intencional para que as outras coisas e as outras pessoas não definam a minha rotina. Entendi. O algoritmo não define a minha rotina. O meu cansaço não define a minha rotina. E eu só consigo definir uma rotina, e eu só consigo fazer isso se eu escrevo isso, se eu tenho uma regra de vida. Uau. Se eu crio uma regra de vida, eu vou conseguir florescer. Uma regra de vida É um conjunto de disciplinas, isso, né? mas qual que é ilustrado como uma treliça da videira, né? Que é um suporte para a videira crescer e conseguir dar a quantidade de fruto que ela tem para dar. Porque se ela ficar no chão, vem predador, ela não vai florescer, ela vai, enfim, quebrar galho. E é isso. Então, pra gente crescer, estar perto da luz, a gente precisa criar uma regra. E muitas vezes a gente não quer regra. Porque a gente acha que é chato. É doido, porque a gente acha restringe. que a regra Nos restringe. escraviza, né? Mas na E é verdade o ela contrário, liberta. né? Entende? Ela liberta de que eu que tô no controle agora. Não é a rede social, não é a tela, não é o meu cansaço, porque a gente é levado por achar que merece esse descanso, por achar que merece. E aí uma coisa que a gente, mesmo trabalhando com, pra quem não sabe, né, a gente trabalha com digital, mesmo trabalhando com digital, ser muito vigilante em relação ao nosso tempo de uso. Então, tipo, acordo mais cedo, eu faço meu treino, eu faço meu devocional primeiro, antes de pegar celular, devocional. Muito bom. Entendeu? E aí, rotina, culto no lar com as crianças, antes de manhã já, antes da Amanda, por exemplo, estudar, antes dela limpar a casa, fazer isso. Por quê? Porque, mano, a gente é a melhor hora, né? Não, a gente é sobrecarregado também, cara. Se você começa a fazer atividade de casa, engole. ela não acaba. É infinito. Não acaba, a atividade de casa não acaba. Não consigo fazer nada porque eu tenho que arrumar casa primeiro. Cara, você tem que parar. Sim. Você tem que parar. E se a gente não parar... E aí, tipo, a gente construiu todas esses ritmos, essa tradição. E isso é importante falar, que falando assim parece que a gente é perfeito, né? Mas Não é. Nossa, a gente erra tanto também, e a gente falha tanto. Isso é uma coisa que a gente quer muito alcançar e que a gente tenta todos os dias. Tem muitos dias que a gente erra, a gente falha, a gente atropela as coisas, é vencido. Sim. É uma constante luta, né? A gente vendeu... E é um realinhar toda hora, né? Realinhar toda hora. Não, tem dia tentar que, todo dia. Graças a Deus a gente tem que... Eu acho que o marido e a mulher tem que pensar assim, né? A gente é um só e onde eu tô falhando, às vezes ela tá me ajudando. Tá. Então, esse negócio de culto no lar, a gente sempre quis fazer, e só que parece que eu confesso pra você, que quando a gente começou a estudar sobre isso, os meninos estavam ali pequenos, e eu tinha na minha cabeça uma coisa assim que, cara, eu não fui ensinado sobre isso. Não fizeram comigo. Entendeu? Não é sobre isso. Então eu tenho que me munir mais. Eu tenho que preciso de pesquisar muito. mais. Entendi. E eu sempre fui Entendi. muito sistematizado em algumas coisas, né? Como professor da rede social, então a gente programa uma aula. Eu queria criar um cronograma de tipo 30 cultos no lar, Com a música, com qual tema, não sei com o qual quê. versículo bíblico, com qual aplicação. Eu queria fazer tudo perfeito, entendeu? Tem. E aí isso ia passando, até que no virada de ano, que é 2023. 2023, na virada do ano 2024, a Amanda falou assim, ó, a minha meta é ter culto no lar todo dia. E quando ela me puxou essa orelha, no dia primeiro a gente começou e nunca parou. Top.
Só que aí eu falho. Aí tem dia que… Mas eu sei que é ela que tá querendo organizar a rotina dela pra ficar mais fácil. Rotina Que da às vezes eu família, vou né? correr… eu levanto mais cedo. E aí eu já fiz várias experiências. Se eu treino primeiro, o devocional não fica com tanta qualidade. Não por falta de dedicação, mas é porque os meninos já acordaram. Eles ficam em cima de mim. Cabeça já. Então eu gosto de fazer o devocional primeiro e depois eu vou Tá, treinar. isso diz o seu, né? E depois eu vou treinar. Aí quando eu volto, às vezes a Amanda já tá fazendo culto. Porque eu preciso seguir com a vida, ó. Porque a gente faz home school, então ela tem que estudar depois que a criança, então Sei. ajustar a comida e tal e tal. E aí, às vezes, ela puxou e tem dia que eu falo com ela, me espera, deixa eu fazer. Tô chegando. Mas é uma coisa que eu e a Val errávamos, é porque assim, imagina, 2 pregador, né? A gente queria fazer culto doméstico quando a gente tava 50 40 minutos falando do texto Aham. com eles, Sim. querendo falar do Calvino, do Armínio, do não sei o que, tal. E aí a gente falou, não, cara, a gente tem que fazer mais simples. Simples. É, Mas com criança pequena. E é que os nossos já estão grandes, né? Sim. E aí vai ficando. Aí, tipo, você não vai conseguir fazer mais constante se você quiser ser muito intenso. Sim. Né? Então a gente começou a falar: não, vamos sentar aqui, eu abro um texto, eu reflito junto com eles. Como é que a gente pode aplicar isso? A gente faz uma oração e acabou. Perfeito. E vamos. É pra ser Vamos simples, seguir. não é pra E ter às vezes isso. pode rolar num carro, Super, É a gente isso. já às vezes tá comendo. Né? É isso. E a gente vai conversando e tal. Porque a ideia de todo mundo senta, todo mundo pega um violão. Todo pega mundo não sei o quê. quietinho. Quietinho, fora. Ainda mais com a cidade que é ativa. Esse que não sabe. Esses dias eu vi um vídeo muito legal, o cara fazendo ensinando o filho e fazendo teatrinho, né? Aí ele vinha, não sei se vocês já viram, ele vinha como se ele fosse o cego. E aí o menininho era Jesus, né? De uns 2, 3 anos. Aí ele sentou assim: Jesus, tem misericórdia de mim. Aí o menininho vem e goza. Aí o pai fica assim: você cuspiu de verdade, né? Você cuspiu de verdade. Adorei. Isso é muito bom. Agora, você citou algumas vezes a questão da corrida, né? Nesse processo todo, né? Qual que é a importância que vocês têm visto, assim, de 2 assuntos, né? Tanto do exercício físico, que a corrida é um exercício físico, mas ela também é um hobby, Sim. né? Também é um lugar prazeroso, né? Pra quem gosta, né? Tem gente que não gosta. Também é um hobby, né? Qual a importância disso? Tanto do hobby quanto do exercício físico nesse processo todo? Porque o que vocês estão contando é algo que para outros talvez falassem, nossa, isso é um peso insuportável, eu não aguentaria tal. Mas a gente tem visto vocês levado isso no Senhor com leveza. Mas me fala um pouquinho dessas coisas práticas da vida de vocês, assim, também. E quais são os seus, assim, né? Legal. Cara, E é interessante esse negócio do treino, né? Porque eu achava que eu não era o cara atlético. Até 27 Quando você fala anos. treino, é corrida? Ou Tudo. você também… Ele musculação? treina Faz também, tudo? Eu comecei no CrossFit. Porque eu vi que assim, você que eu tava mais- a minha fazendo pa- que eu mais- maratona, né? Eu já fiz 3, né? Vou pra 4. E eu Top. quero entrar no triatlo agora. Ele quer tudo. Ele quer tudo. Entendeu? Mas vamos pegar, né? Mas, cara, assim, a minha família, meu irmão e tal, sempre foram do futebol. E eu achava que, por eu não gostar de futebol, eu ser ruim, perna de pau no futebol, eu não era o cara dos esportes, Aham. entendeu? Você colocou isso na sua cabeça. Coloquei na minha cabeça. E aí, tipo, com 27 anos, e aí eu começava a musculação. Sabe aquele negócio de Aham, faz para, 3 meses, vai, para. acho que todo mundo. Pagou um todo ano mundo inteiro. entende isso aí, E aí, 2016, foi um ano antes de te conhecer, né? Cara, abriu um CrossFit lá em casa, lá na minha cidade. Eu falei assim, eu vou nesse negócio. Cara, eu apaixonei no negócio. Virou um evangelista do CrossFit? Virou. Aham. Você Demais. assistiu o Pregador. Open? Sempre assisto. Todos os anos. Tava tendo Copa Sul agora, nessa semana. Que é semifinais pra Copa do Mundo, né? Que é o Games. E aí, o Games, tipo, eu tava… Cara, eu me apaixonei, assim. Eu realmente falei assim, cara, não é só futebol que é… Esporte. É esporte? No Ah. Brasil. E aí, eu dançava. Fun fact. Fun fact. Fun fact, né? Chama de uns vídeos aí pra gente colocar. já cuidei do grupo de dança há muito tempo e tal, não sei o quê. Então, aeróbico, assim, eu tinha um Claro que bom você gostava. aeróbico, condicionamento aeróbico, né? Tive que correr pra polícia, fui bem na época e tal. Então eu tinha um condicionamento aeróbico, então eu me dei bem nessa parte de condicionamento aeróbico e me dediquei muito na ginástica. Nunca levantei muito peso, porque eu não sou muito grande, né? E peso ajuda, né? Quanto mais peso eu tenho, mais peso eu levanto. E aí eu apaixonei. E aí disso eu fui apaixonando, aí chegou a pandemia, aí, tipo, não dava pra ir no CrossFit. Eu comecei a aumentar as corridas. Eu sou aquela pessoa que não aguenta ficar enclausurado. A Amanda ficou 40 dias sem descer. Porque ela é tranquila. Beleza. Ela é essa pessoa que gosta do bundinho dela. mesmo, você… Eu não, eu preciso ver toca. gente, eu preciso sair, eu preciso respirar. Eu pegava meu carro, parava na rodovia e corria na rodovia, pegava e voltava. E eu comecei a aumentar a quilometragem.
E aí fui tomando gosto, e tomei gosto pela Legal. corrida nesse rolê. Então hoje eu treino e tal. E, cara, eu até falei com um pastor amigo meu que gosta de correr também, mas a corrida é um lugar de eu orar. De eu conversar com Deus. É lógico que tem dia que a gente tá fazendo uns tiros assim, que você só pede atenção, misericórdia. É. Mas eu consigo, sabe? Eu acho que Deus fala da mesma forma que ele fala com a Amanda na quietude. A Amanda é muito contemplativa. Então eu acho que eu sei que ela olha uma flor e do nada ela tá adorando o Senhor ali, olhando aquela flor, entendeu? Ou então olhando no céu e o pôr do sol que tá meio rosado em Brasília, que é lindo, inclusive. Mas, cara, parece que eu estou ativo. Interessante. Até pra orar, as minhas orações que eu sinto assim que eu fico mais confortável é andando. Correndo. Andando. Lá na sala de oração, quando eu parava no meu período de oração, eu ficava andando de um lado pro outro. Legal. Ficava andando de um lado pro outro. E lógico que tinha alguns momentos de rendição, que a gente ajoelha e fica ali chorando e tal. Mas parece que é o meu jeito. E é encontrar, né? É se encontrar, cara. Eu acho que, lendo um desses livros de disciplinas espirituais, eles falam que cada religião tem uma ação, assim, pra esse momento de oração. Movimento, né? Um movimento. E eles costumavam, tava falando, um desses livros até comentou que, tipo, que acha que do cristianismo é a caminhada. Porque a caminhada, você consegue conversar com Deus, você consegue contemplar, você consegue... Eu não lembro mais qual desses livros, mas E é bem legal. E aí ele citou várias pessoas que tinham essa disciplina espiritual da oração ou da solitude, caminhando, contemplando. E realmente, não sei se você tem esse costume, mas eu particularmente amo caminhar e contemplar, assim, muito algo bom. que eu falo com a Amanda que me regula. Sabe algo que te regula emocionalmente? Por isso que quando eu soube como eu tinha síndrome de Down, a primeira coisa que eu fui fazer foi correr. É porque eu queria me regular e eu queria conversar com Deus. Eu lembro que nesse dia eu corri chorando. Eu lembro desse dia de correr chorando e conversando com Deus e ao mesmo tempo estar, tipo... It is well with my soul. Tá tudo bem. Tudo bem, tudo bem. E eu lembro de um livro que foi muito estudado e famoso assim, que foi do Wayne Cordeiro, Andando com o Tanque Vazio, né? E o Wayne foi um dos primeiros que começou assim a falar, que eu lembro, um pastor falando sobre um burnout que ele teve e tal, e ele conta no começo do livro, assim, ele tem um burnout no meio da rua, assim, sabe? E ele vai, então, pro médico, pro seu pastor, tal, e a orientação primeira do médico, a primeira pergunta do médico foi: e aí, pastor, qual que é o seu hobby? Nossa. E ele não tinha. E aí ele pensando assim, não, a resposta é oração, a resposta é jejum, a resposta é, né, e tal. E aí a primeira pergunta meio que de um discipulado ali de Deus com ele, e aí, qual que é o seu hobby? Nossa. Porque você criou vários sistemas de entregar e você não tem sistemas de receber, né? E lógico que a oração tá nisso, a leitura bíblica tá nisso e tal, mas acho que uma das coisas mais poderosas que tá acontecendo hoje na igreja é a gente compreender a integralidade, né? Sim. Que a gente é um ser integral, que se você tem que alinhar a oração, você tem que alinhar o jejum, você tem que as disciplinas, mas você tem que comer certo. E você tem que ter exercício físico. E você tem que estar dormindo. E você tem que ter amigo. Até porque a gente não anda o quanto o pessoal antigamente andava e fazia de atividade física. Tudo envolvia atividade física. E aí você pensar assim, né? Por que a nossa avó não ficava sem dormir à noite pensando nos problemas? Porque ela não tava morrendo de sono. 13 filhos a minha avó teve. Ai, meu Deus. Não dava tempo, né? De ficar se preocupando. E é bem legal esse negócio do hobby, que a gente precisa disso. Porque, justamente, eu sempre falo isso com a Amanda. Vai fazer uma coisa, vai chamar sua namorada, sua namorada, sua amiga, vai fazer alguma coisa. Porque eu preciso mais disso. Mas eu dou um jeito de sair, eu falo com ela. E é muito legal os casais conhecer um ao outro por isso. Então a Amanda nunca falou assim, não, você não vai correr. Nunca teve isso na minha casa. Não, você vai ficar aqui em casa hoje que eu preciso de você. Sim. Porque ela entende como você precisa disso. E eu também não abuso, né? É lógico. Porque é lógico que também tem esse... Compreender, né? Filhos, tem esse que, tipo, beleza, dá o fim de semana, o marido vai sair com os amigos e ficar a tarde toda fora. Não, né? Enfim. E aí... E até achar esse hobby que seja adaptado. Por exemplo, eu gosto de futebol e tal, eu gosto de basquete e tal. Legal. Mas pra mim, como pastor, meus horários são tudo quebrado, né? Como pastor e o trabalho aqui, tudo quebrado. Então, pra eu conseguir combinar... Porque o futebol é o horário do futebol lá, né? Porque depende de 10 pessoas no mínimo. Sim. O basquete depende, né? Então eu aprendi a jogar tênis.
Porque eu preciso de um. A Amanda né? tá gostando disso. Legal. Aí eu ligo, o Natan joga comigo. Ó. Ô, Natan, pode ir? Posso e tal. Tem vezes, né, Natan, que desmarcou um convidado aqui. Oh, beleza. Bom. É isso. Entendeu? E aí, beleza, você precisa de um amigo. Né? Correr, então, você não precisa de ninguém, na verdade. é Então, ótimo. assim, é você se encontrar, tipo, poxa, na minha rotina, do meu estilo de Nessa vida, na minha estação de profissão, vida. na minha Sim. estação, o que dá, né? Você tem algum assim que você... 1 milhão. 1 milhão? Amanda é a que Nossa. incentiva as mulheres a Eu buscar amo hobbies. hobby, porque a gente mudou de igreja tem 2 anos? 2 anos. A gente entrou mais pra descobrir mais sobre as disciplinas espirituais. Eu vejo que a mais difícil é sempre o descanso. O pessoal não sabe descansar. Senão não seria uma lei que Deus... Performance. Mandou, lembre-se. Lembre-se, é o único É uma lei que mandamento. Deus ameaça de morte. É isso. Não, Tem e é que o pôr uma único arma na mandamento. cabeça, você vai descansar. Lembra de E é o único descansar. mandamento que ele fala, lembre-se. É. Começa com lembre-se. É. Por quê? Esquece. Que Que a gente Esquece. vai esquecer. Doideira. Então, a gente começou a fazer lá em casa o domingo off, que a gente tem uns Ah, tem 2 anos uns já. 3 quase. Que a gente meio que sai das redes sociais, tira esse tempo mais com a Off de família. offline também, entendi. É. É, como E a gente aí- trabalha, né? A gente realmente a gente- tenta trabalhar Zerar. no tempo De trabalho. de trabalho. Isso. E aí. Só que aí, como é o domingo, e aí, o que eu vou fazer agora? Não posso mexer no celular? A gente, Não vai- posso a gente, não, a usar gente nada. tenta não limpar a casa. Não posso limpar a casa. Tá. O que eu vou fazer? Eu tenho que achar uma coisa pra fazer. Aí comecei. Aí começou. Eu já fiz crochê, Ah, eu vi que você gosto cria galinha. muito. A gente vai começar a criar. A gente vai a gente já começar. criou. A gente já criou, Agora a gente mudou vai de voltar a casa, vai criar. criar, volta a criar. Galinhas, faço pão, eu adoro fazer pão. Fazer pão, isso que eu vi. Era fazer pão e criar Um galinha. milhão de coisas. Cerâmica, eu amo fazer cerâmica. Ela tá costurando agora, comprou uma Costurando, máquina. começando. Então eu vou sempre Bordou. aprendendo coisas. Tá bom. E o problema é que o Fred me apoia. E apoia. Então eu falo, baby, Ele vai vou na começar onda. a costurar. Aí a gente comprou uma máquina. Aí ele foi comigo na loja, a gente comprou um monte de tecido. E eu não sabia nada, mas aí eu vou aprendendo. E eu acho isso tão saudável. É muito legal. É muito gostoso você E, não, tá e nós estamos aprendendo num uma tempo coisa. agora que, tipo assim, tudo é um mundo, né? É. Porque você tem aí você vai ter uma comunidade dos Sim, costureiros velho, é isso. que tem um muito negócio legal. e Eu os fiquei com cursos. vontade de costurar, é cara. muito louco, E a né? gente entra nesse universo. Aí eu comecei a crochetar de novo. Eu tinha crochetado uma época, voltei agora. Eu sempre gostei de aprender coisas novas. Que Eu legal. sempre tive uma mente muito criativa. E eu gosto de colocar. Eu olhar pra uma coisa e falar, eu fiz isso aqui, é demais. É legal. Então, e eu acho isso muito saudável. Me ajuda muito na questão, assim, da mente, sabe? Desacelerar, porque eu sinto que a gente tá muito sobrecarregado com informação. E eu, como o Fred falou, eu sou contemplativa. Eu gosto de ter um tempo pra eu só ficar fazendo nada. Tipo assim, olhar pra parede e pensar em nada. Sim, E tá aí, bom. por exemplo, o crochê. Eu tô fazendo uma coisa ali muito repetitiva. Isso descansa tanto minha cabeça. Então, é uma coisa que eu encontro... Que eu consigo fazer até com as crianças brincando. Eu consigo fazer um pouquinho. Me descansa e evita que eu pegue no celular pra ficar rolando feed. Demais. Você Uma viu coisa uma melhor. frase muito legal, num desses nossos livros aí de disciplinas, que falava assim: aquele que trabalha com a mente, descansa com as mãos. Sim, super. E Isso. aquele Eu que uso trabalha com as muito mãos, isso descansa também. com a mente. Né? Ah, no caso, Legal. E esse que eu acho que por isso que eu faço tanta É atividade uma física. regra comum, né? No livro, uma regra comum. Uma regra que eu li. comum. É isso, Maravilhoso, aham. Justin Early. Eu trabalho no escritório agora, né? O tempo inteiro no escritório. Então, eu falo com a Amanda, tem hora que eu preciso sair. Sai correndo. Entendeu? E, cara, tem Muito dia bom. que eu faço o quê? Lá no meu condomínio, é um condomínio novo e não tem... Tá com terra, assim, então não dá pra correr lá. Só na rua do condomínio de frente, que é 200 metros, que é asfaltadinho. Eu faço 10 km ali todo dia. Igual rato de Vai, volta, laboratório. Mas, mano... É o que tem, né? E Isso aí. tem dia que a maioria das vezes, algumas vezes na semana eu subo, vou pra parque também pra fazer o longo, né, e tal. Mas é só de sair um pouco. E aí, o que a gente fez, né? A gente... Esse condomínio é novo. E aí, a gente vagou uma casa do lado. E aí, as casas nesse condomínio, como é um condomínio mais novo e ainda tem terra, as casas são mais baratas. Uhum. E aí, a gente trouxe um casal de amigos pra morar do lado. E eles têm 3 filhos da mesma idade dos nossos. Virou a vila. Aí virou a vila. Aí, tipo, tem hora que eu tô lá no escritório, eu falo assim, nossa, gente, eu preciso conversar com alguém. E ele também trabalha de home office. mesmo? Eu vou pra lá. Meu amigo, Só pra ver, vamos gente. tomar um café? Vamos tomar um café aqui Isso é bom conversar demais, um pouco. né? Porque a gente precisa entender isso. Porque às vezes o cara trabalha o tempo inteiro. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai chegar em casa e vai ficar na tela de novo. É. Verdade. Entendeu? E ele não tá tendo essa autorregulação do corpo físico dele. Entendeu? E aí eu falo com a Amanda, a gente precisa disso, a gente precisa. Vai sair, vai treinar. Eu sempre fico empurrando ela. Vai treinar, vai, eu fico com os meninos, vai fazer alguma Legal, coisa. legal. E a gente precisa
ajudar um ao outro. E cara, esse mundo tá levando a gente pra esse mundo. Mas você falou uma palavra-chave, né? Eu acho que a palavra-chave do que você falou assim até na rotina das crianças é intencionalidade. Nós não podemos deixar, como eu dizia aquela música, né? A vida me levar, vida leva eu, porque não vai funcionar. Né? O chamado do Senhor é para essa intencionalidade da gente colocar os limites, da gente se conhecer e obedecendo ao Senhor, né? Gente, obrigado. Tempo abençoado, nem vimos o tempo passar aqui, mas obrigado mesmo por compartilhar, obrigado por vocês deixarem as consolações que vocês receberam, se tornar consolação para outros, né? De feridas que o Senhor cicatrizou, se tornarem cura para outros, e que o Senhor continue dando muita sabedoria para vocês nessa jornada. E até para quem está aqui, eu quero deixar as redes sociais deles aqui, né? Na descrição, para você conhecer, para você mandar mensagem e você acompanhar o trabalho que eles têm feito maravilhoso. Mas obrigado mesmo, viu, por esse tempo. Prazer foi prazer. nosso. Muito bom estar aqui com você. Uma honra, uma honra. E ó, você que estava aqui ouvindo e assistindo e lembrou de alguém, lembrou de algum grupo da sua igreja, lembrou de algum grupo aí do condomínio, pessoas que poderiam ser abençoadas por essa conversa, pega esse link, manda para alguém. Claro, se inscreve aqui no canal para você receber tudo que a gente está produzindo, tudo que a gente faz aqui tem o objetivo de deixar você mais parecido com Jesus. Obrigado por acompanhar, Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Se a gente não sabe bem, como liderança, como igreja, quem Cristo é, o que Ele diz... Tem alguém que tem acesso ao seu celular? Tem alguém que tem acesso à sua vida? Se você não se submeter ao corpo de Cristo, Tô aqui para agradecer você que tá sempre aqui com a gente no podcast Jesus Cop. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, ó, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Dizascope. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui. É se tornando um membro aqui do canal Dizascope, se tornando um Dizascopes, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Dizascope. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Dizascope. Deus abençoe você.